Verônica está aqui hoje com a gente, seja bem-vinda. Muito obrigada, é sempre muito bom vir aqui. Essa hora, olha, nós já passamos da hora do almoço. Para mim já tem muito tempo. Para mim também. Eu almoço muito cedo para fazer o programa, então já vai dando aquela fominha esse horário. É aquela termina o programa, já quero um lanchinho desse, viu, Verônica? E falando sobre essa hora da fome, nós vamos aprender com a Verônica Silva a fazer uma pintura linda no pano de copa com o tema Cantina de Sabores. Tem tudo que a gente adora. Né? Tudo que a gente adora. Nesse Cantina dos Sabores tem café da manhã, tem almoço, tem jantar, tem lanche, tem tudo. Ah, então é um pano para cada ocasião. Para cada ocasião, exatamente. Ah, então tem o almoço de domingo, aquele jantar. O que a gente vai aprender é o lanche da tarde. Isso, hoje eu vou ensinar o lanche da tarde. Ou pode ser aquele lanchinho do final de semana. A besteirinha, sabe, do final de semana? Liberado, pode ser, né? o liberado. Pode ser, isso. Né? Que é um hambúrguer com as batatas fritas, e um sorvetinho. Perfeito. Aí, nesse varal que foi montado, isso, tem as outras pinturas e depois vocês vão entender por que nós já estamos falando de todas as pinturas, porque depois vai um kit da vitrine do artesanato para você fazer em casa. Exatamente. Então nós temos o café da manhã, nós temos ali o almoço de domingo, isso. Depois tem o chá da tarde. Exatamente. A flor também? A flor, na verdade, não faz parte desse ele não tema, faz né? parte, mas o que acontece? A gente fez um stencil muito legal que é de gotas, que todo mundo tem dificuldade e sempre pedia pra mim. Tá. Então eu trouxe um diferente para mostrar que o stencil, né, o desenho, o molde vazado, você pode usar em qualquer desenho, né? Então dá para você usar não só nos elementos do kit, mas em qualquer outro elemento. Ótimo. Olha que trabalho. Tá vendo? Essas gotas aí foram todas feitas, né, com molde vazado. E que perfeição de pintura, né? Verônica, agora o show é com você. Vamos lá, então. Ó, como a gente falou, tudo é com molde vazado, porque eu quis facilitar mesmo a parte do trabalho, para que a gente tenha um pouquinho mais de dificuldade, assim, não dificuldade, mas um pouco mais de trabalho no quesito de dar aquela profundidade, realismo e etc. É como se a gente fosse subir de nível. Exatamente. Assim, então, o que eu pensei? Bom, vou facilitar, né? Então, vamos fazer com molde vazado. E aí a gente consegue colocar... E por outro lado, a gente se dedica... Exatamente. Porque é isso que traz, ainda mais numa pintura realista, a precisão, né? Exatamente. Bom, vamos lá. Já comecei só um pedacinho para mostrar depois para vocês a parte seca, mas eu vou mostrar uma coisa. Primeiro, eu sempre gosto de desenhar com uma corzinha leve, tá? Que tem a ver com o desenho. Eu coloco a composição dos desenhos, né? Dos elementos, para eu ver como eu quero montar mais ou menos. Então, por exemplo, aqui são dois moldes vazados diferentes. Um do copo, que pode ser o de chopp ou de refrigerante, enfim. E aqui eu coloquei o hambúrguer, tá? Essas batatas, ó, no nosso molde vazado, fica aqui embaixo. Isso, já vem. Tá vendo? Ó, fica aqui embaixo. Ao invés de usar aqui embaixo, o que eu fiz? Coloquei aqui do lado. Por isso que eu faço o desenho, tá, gente? Então tá aí a dica. Vai trabalhar com molde vazado, você pode fazer o desenho antes para saber como vai ficar a composição. Serve como referência. Isso. Ah, Verônica, mas eu vou fazer direto no pano, não tenho experiência. Faz num papel, gostou da composição, replica no pano, tá? Ótimo. Bom, vamos lá. O nosso molde vazado, ó, ele é de camadas, como a gente chama, tá vendo, ó? Então tem a camada 1 e depois a próxima camada. Eu já usei a camada 1 para fazer essa parte e aí nós usaríamos essa mesma camada para fazer essa aqui. O que eu vou fazer? Vou pegar um pincel pituá mesmo, as cores que envolvem o nosso hambúrguer, né? Ou seja, um pão, que é um pão mais escuro, aquele pão australiano, e você usa tons mais escuros, enfim. Isso que é legal. É que algumas pessoas falam assim, mas de onde você tira as ideias? Eu uso referências reais. Então, uma foto de um hambúrguer, foto de um sorvete. Qual é a referência de vocês que estão aprendendo? O professor, tá? Então, vocês têm essas referências aí. Ótimo. Bom, vamos lá. Então, o que a gente faz? Com movimentos circulares, a gente vem, ó, e preenche. Então, eu vou preencher com esse tonzinho, que é mais puxado para uma massa, né, ó, que pode ser um tom mais puxado para o bege. Para preencher, a gente usa bastante tinta. Eu sempre gosto de colocar mais aqui no centro, a carga maior de tinta, e depois eu venho fazendo as laterais, porque se eu já começar com a carga cheia nas laterais, eu vou borrar, tá? Então evitem isso. E aí a gente pode vir escurecendo, ó. De novo, a carga tá cheia, para eu não borrar, eu vou vir aqui do stencil e vou vindo aqui para dentro, ó. Para eu evitar borrar, tá? Boa dica. Eu tô observando, aqui, você já tem toda a experiência. Quem tá começando pode até prender com uma fita crepe, né? Pode, tranquilamente. Aqui eu só não... Em casa eu prendo. Aqui eu só não vou prender porque eu preciso movimentar com um pouquinho mais de agilidade. Mas em casa eu prendo, viu, gente?
Ó, aqui eu vou deixar um pouco mais escuro. Até para ter segurança. Exatamente. Vejam que aqui em cima eu deixei mais escuro, meu pãozinho assou mais desse lado e não assou desse, então eu vou escurecer também do outro lado. Desse mesmo ladinho aqui, ó. Com pouca tinta, movimento circular. Isso, quando eu tô preenchendo bastante tinta. Tá. Nesse acabamento, ó, eu até tirei o excesso no pratinho. Então, no acabamento eu venho com pouca tinta. Por quê? Porque aqui menos é mais. Mesmo se eu colocar pouca tinta, eu consigo colocar mais se necessário. Agora, se eu colocar muito, eu não vou conseguir tirar, tá? Ótimo. Então, no acabamento, menos é mais. Para preenchimento, pode colocar bastante. Perfeito. Aqui nesse lugar, a gente vai deixar um pouquinho mais claro, ó. Então, eu vou vir com o branco e vou dar uma leve iluminada aqui. Ó. Já estamos trabalhando com a luz. Já Com o mesmo estamos. pincel, hein? Você Mesmo nem limpou o pincel, não lavou limpei. nada. Exato. O que acontece é que se eu quiser alguma cor reforçada depois, mais clara ou mais escura, eu deixo secar um pouquinho e aí eu trabalho aquela tonalidade. Tá. Mas é muito importante que a gente já vá trabalhando, ó, no preenchimento para dar Uau! aquele movimento. Olha que efeito, gente. Tá vendo? Nós conseguimos ver o arredondado desse pão, dessa Exatamente. fatia, que tá bonito. Agora a gente vai, ó, só mudar. Então eu tô aqui em cima, venho pra cá, tá vendo, ó? Eu tenho a estranha mania de usar o stencil ao contrário, mas não tem problema. Você pode usar ele no formato que você quiser. Às vezes você quer o bule virado para um lado, o bule virado para o outro, não tem problema. Originalmente ele é assim e ele tem os numerozinhos pra Isso que eu gente ia falar, seguir. como é que a gente sabe? Porque vem o número. Isso, vem um numerozinho pra tá. gente seguir, tá? Ótimo. Tem um numerozinho que não dá pra ver na câmera, mas a gente consegue ver que tem um numerozinho aqui quando tá com o molde na mão, enfim. Ah, deu pra ver sim. Ó. Ah, deu? Que pra bom. ver, deu pra ver. Tá? Então, o que, que a gente faz? Tem um numerozinho, ó. Esse aqui é a camada 1, essa aqui é a camada 2. Tá? Só que eu usei ao contrário e não tem problema. Você pode usar o molde como você desejar. O que, que acontece aqui? Nós temos dois elementos. Um é o nosso queijo e o outro é o nosso hambúrguer. Então, eu vou começar com o hambúrguer. Vou pegar aqui, ó, a tinta escura, né? Um tom mais puxado pro rústico, pro café. A gente vai fazer batidinhas. Vê, por que você tá fazendo batidinhas? Porque eu tenho esse stencil bem fininho aqui, ó. Se eu fizer movimentos circulares, eu vou invadir a parte do queijo. Tá. E o que acontece? Como o queijo tem uma cor mais clara, eu não vou conseguir apagar qualquer cor escura que eu coloque ali. É verdade. Tá? Então, o ideal é que a gente faça a batidinha. cor clara tá sobreposta à escura, tem que começar pela escura. Exato. Tá? Então, a gente vai fazer batidinhas para evitar de atingir lá a área do mais claro. Aqui eu coloquei um pouquinho do tom mais puxado pro rústico, pro café. Você continua com o mesmo pincel? Mesmo pincel, não lavei. Eu gosto de observar isso porque é muito importante. Sim, sim. A gente até brinca e fala que é economia de água. O planeta precisa. É verdade. Não é por isso, gente, mas não precisa mesmo. E é interessante que quando a gente está no realismo, agora eu vou trocar de pincel só para fazer esse cantinho. Tá. Quando a gente está fazendo o realismo, e não vou nem usar pituar, tá? Vou usar esse aqui mesmo. É um pincel chato, tá? Quando a gente está pintando o realismo, é interessante a gente não ficar lavando o pincel toda hora, porque daí a gente consegue unir uma cor com a outra. Claro, por exemplo, agora eu vou pegar o amarelo. Do preto para o amarelo eu preciso lavar o pincel, Sim, ou sim. trocar o pincel. Tá. Agora, com cores que são semelhantes, como aqui no pão que a gente usou, um tom mais claro, depois foi para um tom terroso, um pouquinho mais escuro, e aí escureceu um pouquinho mais, não tem problema. Tá. Nesse caso é ideal ter 2 pituás, porque a água pode... Eu vou ter que esperar, né? Não, Por exemplo, não. se eu for lavar esse pincel, não vou poder já na sequência. Você pode usar na sequência. Só que Tá. aí quando você for, eu não vou lavar agora, tá? Porque precisa de um pouquinho de tempo. Quando você for secar, ó, é só apertar assim. Evitem fazer isso aqui, porque com o tempo vai esgarçando as cerdas. Tá. Então só aperta assim, ó, pra secar bem. E aí ele tem que estar bem sequinho, ele não pode pingar água. Então, por tá? isso mesmo. Isso. Super Mas se você- dica pra mas se Verônica. você tiver a oportunidade de ter mais que um pituá, melhor ter mais que um pituá, tá? Ótimo. E agora, ó, eu vou com um amarelo. Vamos lembrar que a gente tá preenchendo. Tá vendo que eu puxei um pouquinho São do preto 2 aqui? tons de amarelo? É, a gente vai preencher com um tom só, Tá. primeiro. Tá, ó. Vocês perceberam que quando eu fui preencher, ó, eu puxei a sujeirinha do stencil pro preto? Uhum. Pois é, o que que acontece? Em casa, no nosso tempo, eu esperaria o preto dar uma leve secada para verdade. depois colocar o amarelo, tá? Uhum. Claro que eu, com experiência, eu consigo arrumar isso. Mas em casa, façam dessa forma. Espera secar, depois você vem Vai trabalhando. trabalhando outra parte. Exato. Por exemplo, ó, vou tirar o stencil e ficou o que eu chamo de aspecto de stencil.
que é essa separação aqui. Muito marcado. Isso. E a gente vê no trabalho que não tem essa marcação. Assim já tá bonito? Tá. Mas pro toque realista a gente precisa tirar. Então, ou você aumenta o hambúrguer ou você aumenta o queijo, tá? Então é só pegar um pincelzinho chato, vem com amarelo e passa aqui, ó. Ó. Até aproveita, se vazou um pouquinho, você Já conserta. Já conserta. E outra, amores, vamos lembrar que elementos naturais, ele não tem um formato exato. E eu sempre gosto de contar a história para as minhas pinturas. Então, quem fez esse pão fui eu. Então, não foi uma fábrica. Então, eu fiz assim, moldei do meu jeitinho, então ele tá meio tortinho. É um pão artesanal. Um pão artesanal, então ele tá meio tortinho. Na verdade, brincando, é fato isso. Quando a gente traz um pouco dessa imperfeição para os elementos na pintura, a gente traz mais realismo. Quanto menos padrão, mais real. Ótimo. Ó, então eu tô cobrindo aqui, certo? Com ele e também a gente se desprende, né? Um pouco, né? Não fica muito preocupado em fazer. Exatamente. Porque às vezes isso bloqueia. Bloqueia muito. Eu vou falar que eu, por exemplo, me bloqueio às vezes por conta disso mesmo. Antes eu tinha muita dificuldade de fazer umas coisas, outros tipos de pintura, assim, mais aquarelado e tal, porque não tem aquela forma exata. E aí eu fui tirando isso de mim com o realismo mesmo. Ótimo. E quanto menos padrão, mais real a gente consegue deixar. Perfeito. Com ele ainda úmido, eu vou pegar um pouquinho do nosso tom mais escuro, tá? Que pode ser um siena natural, um mostarda, ó. E vou começar as minhas sombras. Pouquinha tinta, como a gente falou, ó. E vou fazendo todo o detalhe que eu quero. Aqui, por exemplo, tem uma dobrinha. Muita gente tem dificuldade, mas onde eu vou entrar com a luz, com a sombra, é observar, né? É observar. Como eu falei, qual o meu campo de observação? Um hambúrguer real. Peguei um hambúrguer real e fiz. Qual é o campo de observação de quem está aprendendo? Os professores, tá? Então, você já tem a imagem aí, então dá para colocar em prática. Vou pegar um pouquinho do vermelho, bem pouquinho, para dar uma corzinha de nada aqui. Para parecer mais aquele cheddar, né? Que é mais alaranjado, ó. Nesse caso, eu tô trabalhando a sombra com ele ainda molhadinho. Mas a luz eu vou preferir secar. Ah, por que você vai preferir secar? Porque eu quero a luz bem forte. Eu não quero que fique um branquinho assim apagadinho. Eu quero que fique um branco bem forte. Então, quando eu quero a cor bem destacada, eu vou esperar secar para trabalhar ela. Quando eu quero a cor mais apagadinha, eu posso trabalhar com os elementos ainda úmidos. Que daí eles ficam mais miscíveis. Exatamente. Bom, aqui embaixo a gente pode terminar de preencher o hambúrguer. Vou fazer só um pedaço, porque no outro se repete, para poder mostrar um pouquinho daquela luz que tem no hambúrguer, que dá para parecer assim a suculência do hambúrguer, sabe? Tá. Então, ó, preenchi aqui tudinho, certo? Vou lavar o meu pincel, até agora a gente só usou 2 mesmo. Vou pegar um pouquinho do branco para deixar aquela parte de baixo mais branquinha. Eu só fiz isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Segui o contorno. Mas se não quiser fazer essa parte também, tava bonito do jeito que tava. De novo, eu sempre falo, quanto mais detalhe a gente coloca, mais realidade a gente dá para aquele elemento, tá? Então, por exemplo, eu vou pintar um ser humano ou um pet. Tem todos os pelos, tem o brilho do olho, tem a cor do olho. Quanto mais detalhe você dá, mais parecido com o que você quer aquilo vai ficar, tá? Bom, coloquei o branquinho aqui. Vejam que, como ainda tá molhado, ele tá diferente do nosso modelo. Por quê? Porque tá molhado, o branco reagiu com a cor que tá embaixo e fez outra cor. Secou, posso colocar um pouquinho mais, tá? Agora a gente vai fazer o seguinte. Vou pegar um pincelzinho molinho assim, ó. Pode ser um filete também para quem não tem esse tipo de pincel, tá? Mas pode ser um pincelzinho molinho. Tá vendo? Ó, vou colocar aqui no branco pra ver, ó. E aí, o que a gente pode fazer? Vem com o branquinho e a gente vai fazer uns pontinhos assim, ó. Bem aleatórios. São os pontinhos. Isso, um do ladinho do outro. Exato. Ah, Vê, acho que eu coloquei demais. Vem com um pituazinho sequinho, agora sim tem que estar sequinho. E aí você pode fazer isso aqui, ó, para ir integrando. Isso. Aí, o que a gente vai fazer, ó? Isso aqui, pintura realista, eu chamo de camada sobre camada. Ou seja, isso aqui foi a primeira camada. Tem pontinhos. O que isso faz? Faz mostrar que o hambúrguer é cheio de voltinhas, de buraquinho. Então, alguns buraquinhos estão para trás, vai ter menos luz, outros buraquinhos para frente vão ter mais luz. E aí eu venho, ó, em outros lugares e ponho uns mais fortes, ó. Nós estamos dando show de aula aqui de pintura realista. Ó.
Eu sempre falo para as alunas que nada é difícil, é trabalhoso. Então a pintura realista, ela dá um pouco mais de trabalho mesmo, para a gente poder ter esse toque mais realista mesmo, essa dimensão. E o resultado fica lindo. Exatamente, super compensa. Então o que a gente fez com esse kit? A gente facilitou o preenchimento, que demora bastante, dá mais trabalho, para que a gente possa focar nos detalhes, tá? Na dimensão do desenho. Ó. Perfeito. O nosso tempo, infelizmente, já acabou, Verônica. Tem alguma dica final que você gostaria? Bom, como eu falei, esperou secar. Aqui, por exemplo, para fazer o gergelim, eu esperei secar, voltei o stencil e fiz batidinha. Faz rapidinho. Ah, lógico, rapidinho. faço sim. Só o Vê, gergelim? por que você fez batidinha? Porque já tem uma camada de tinta escura em cima, embaixo, perdão. E para pegar o branco, eu vou precisar fazer batidinhas. Então, o que a gente faz? Pega o branco, tira um pouco do excesso, vem aqui, ó, e faz a batidinha, ó. Vou levantar para vocês verem, ó. Tá vendo? Olha aí. Depois eu só peguei um pincelzinho, mas também é opcional, e fiz uma leve sombrinha em cada gergelim aqui. De novo, quanto mais detalhe, mais realista. Aplausos para a Verônica. Verônica, você é maravilhosa. Obrigada. Você nasceu com essa didática incrível. Obrigada. Viu? Parabéns, parabéns. Muito obrigada. A gente fica aqui, ó, prestando uma atenção incrível, como ela explica, como ela ensina, como você facilita as coisas para nós, viu? Parabéns, Obrigada. parabéns mesmo.